Gente, olha só que legal. Em março deste ano, o Ministério da Saúde, né, colocou em algumas cidades algumas alternativas, né? A yoga, a meditação, também faz parte dessa, como a gente pode dizer, dessa política, é isso? Sim, é uma forma mais integrativa, né, de abordar a saúde, da saúde pública em geral. Isso, com certeza, tem se demonstrado em inúmeros estudos fora do Brasil e no Brasil que evidenciam que você evita uma série de doenças com isso. Você diminui a quantidade de hospitalizações, tempo de hospitalização e melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, são inúmeras técnicas que são usadas. Doutor, quando o senhor esteve aqui a última vez foi que pauta, você lembra? A última vez foi paralisia facial periférica. Paralisia facial, exatamente. Se você perdeu, foi um programaço, viu, gente? A gente fez um programa super especial de paralisia facial periférica. Se você perdeu, entra lá no rs21.com.br, vai em programas mais saudável, tem todos os programas na íntegra. E aí, nesse dia mesmo, o senhor me colocou aqui que em algum país também era determinante no sistema público de saúde, né? A meditação. Sim, começou no Reino Unido, né? Com a técnica Mindfulness, né? Que é um tipo de meditação que se utiliza das sensações do corpo, respiração, né? E pensamentos. E depois os Estados Unidos também aderiu a isso aí. Ou seja, eles colocam hoje, inclusive, como uma das primeiras opções no tratamento de dores crônicas. No caso que eu mais estudo é coluna, né? Mas é utilizado nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido e em vários outros países, agora no Brasil. Então a meditação a gente pode falar que ela colabora também para a doença de Alzheimer? Existem alguns estudos evidenciando que alguns tipos de meditação, na verdade as quais foram testadas no crivo científico, elas diminuem o risco de adquirir a doença. E elas melhoram a capacidade intelectual e cognitiva dos idosos, né? Quando começam a entrar na idade de risco, que é após 65 anos. Sim, diminui o risco. Caramba! Agora, Adri, como é que a gente começa a meditar? Por exemplo? Bem, a gente sabe que tem toda essa questão da yoga, né? Mas assim, se você tá em casa agora, você fala, poxa, eu queria tentar, eu quero saber como é que é. Primeira posição, o tempo, o local tem que ser adequado, tem que ser apropriado, tem que ser um lugar quieto, não. A minha mente, os meus pensamentos vão invadir no começo. Como é que funciona esse começo para quem quer conhecer a meditação? sim, você vai e volta várias vezes. É muito difícil você manter a sua mente concentrada em um único ponto, ou objeto, ou som, por muito tempo, não é? Mas a primeira coisa que você faz é o exercício de concentração, né? Nós chamamos de dharana em sânscrito. Então você se concentra contemplando o objeto, sem analisá-lo. Olha que legal. Sim, você, por exemplo, aquela flor, ela passa a ser isto. Então você não vai analisar cor, tamanho, enfim. Você apenas contempla, põe a sua mente naquele objeto e até que a sua mente sature aquela imagem, não é? Você fica ali por um determinado tempo para que isso possa acontecer, tentando se concentrar. É claro que no início você vai fazer várias vezes esse exercício de concentração antes de você conseguir pular para um andar superior. Ela falou algo aqui, Maria, que tem muito a ver com o que você disse no começo do programa, né? Essa sinergia e essa troca da contemplação. As pessoas olharem no seu exercício espiritual também tem isso, né? Tem essa questão da contemplação, né? Tem, não, e foi interessante, eu estou achando valiosíssimo esse segmento assim, de todos, porque Inácio, ele deixa os passos para a oração. Então, ele vai dizer, primeiro você vai entrar dentro de você sabendo que você está querendo ir, você escolhe um lugar, você escolhe a posição. Se a posição não for conveniente, você altera. Então, antes de você fazer qualquer leitura, ou antes de você começar a conversar, né, com Deus, com Jesus, com o seu santo predileto, aquele que você tem mais devoção, você tem que entrar nesse estado também. E mesmo que seu pensamento saia, aí você vai tentar entender porque o seu pensamento está saindo. Mas é
também É por esse início. momento. É esse Agora, momento. nesse momento em que a gente vai, por exemplo, contemplar, vou sentar aqui porque eu quero fazer uma posição. Muita gente fala assim, vamos meditar. Então, a primeira coisa é sentar assim, perninha de índio, tal, mãozinha aqui. Isso é uma verdade ou não? A gente pode meditar de qualquer forma. Se você meditar deitado, possivelmente você vai adormecer. É verdade. Então, você precisa se sentar numa posição firme, porém confortável, né? Para que você possa, aquilo não te incomodar o suficiente para você, então, depositar sua mente naquele som ou onde quer que você tenha escolhido para fazer o seu exercício de concentração. Nesse momento, você fica todo o tempo levando a mente àquele objeto, sem analisá-lo. Então, preciso fazer uma compra no mercado. Você percebeu que a tua mente já volta naquele local que você escolheu para ser, você elegeu para ser o seu ponto de concentração. Tá. Se você fizer essa técnica diariamente, é possível que você, então, galgue esse degrau, eleve a sua consciência. Então, é uma amplitude de consciência que você conquista. Então, se você está trabalhando na terceira dimensão, com o corpo mental, então, no dia a dia, você pensa, você tem os estímulos, e isso vai eclipsar o intuicional. A meditação é isso, é o intuicional, você desenvolve a intuição. Então, o conhecimento chega até você por outros canais que não a linguagem, que não o racional. Doutor, no momento em que a gente está aqui, por exemplo, estou na minha casa e começo a contemplar essa flor, esse objeto, como ela mesma disse, e eu começo a perceber e me desligar. O que está acontecendo com o meu cérebro nesse momento? Bom, do ponto de vista bioquímico e elétrico, o cérebro começa a ter uma mudança na secreção das substâncias que são excitadoras para liberar substâncias que geram uma maior tranquilidade, diminuindo a quantidade de pensamentos que você vai tendo. É óbvio, né, que temos uma enxurrada de pensamento, principalmente no começo da meditação, isso que faz com que muitas pessoas acabem desistindo. Mas esse processo é totalmente normal, né? Ou seja, respondendo mais claro a tua pergunta, o seu cérebro vai se acalmando e ele vai saindo de uma perspectiva analítica para uma perspectiva intuitiva, tá? Você sai, é como se fosse um mar. A parte de cima, ela é mais brava, ela tem onda, ela tem sujeira. Conforme você vai se aprofundando nas águas, elas vão se tornando mais límpidas e mais calmas. É mais ou menos isso que acontece com o cérebro. Maravilhoso, Maria. Não, o que eu ia acrescentar Lógico. é que, assim, interessante, porque se você, dentro do processo de oração, e você sai, né, como ele falou, porque não tem como não sair, porque nós somos habitados por tantas coisas, né? Aí você vai, a diferença é que você vai trazer aquilo, porque aquilo ali precisa ser acolhido por você, porque aquilo ali é uma inquietação, e a hora que você está acolhendo aquilo e está dentro de uma oração, você está fazendo uma conexão maior com Deus. E, claro, você não está deixando na mão de Deus, Deus, né, o senhor aqui resolva isso para mim, mas você está fazendo uma conexão maior com Ele e com certeza está criando isso que os dois colegas aqui estão falando. E aí você vai tornar-se orante, porque o objetivo é que você se torne orante, que você chamou de intuitivo, alguma coisa assim. Sim. Né? Agora, o que eu acho muito legal Incorpora. é essa primeira dica, essa primeira pista aí que ela desvendou pra gente, que é você pegar um objeto, né, ficar nele e não ficar se questionando sobre nada, né? Apenas analisar esse objeto de uma forma neutra. Sem analisá-lo. Sem analisar. Olha, Contempla. Jair, ó. Contemplar. Pronto, Mas essa é a palavra. Eu acho muito contemplação. interessante deixar claro aqui que se você faz uma prática, vem trabalhando o teu corpo antes de você sentar para colocar a tua consciência em um objeto, você está preparando ele, mudando as ondas mentais nesse processo, desenvolvendo as técnicas do yoga. E quando você chega nesse instante para meditar, você está muito mais preparado. Então, essa dificuldade talvez, eu estou na minha casa, então eu já finalizei tudo e quero fazer, né? É mais difícil. É mais difícil. É mais entendo. difícil, é muito mais difícil. Inclusive, se você pensar na educação física, você vai aí para uma academia e você está praticando a musculação.
Se você trabalha só um músculo de um braço, você entra em desequilíbrio. Sem dúvida. Então, nós podemos fazer essa analogia para a técnica da meditação dentro do yoga. Por isso é que nós fazemos essa prática completa. Uma coisa complementa a outra, não né? Só não meditar, não dá para sacar. Não dá para sair, né? E tirar só meditar. Há muitas correntes filosóficas que utilizam apenas a meditação. A meditação, exatamente. Mas eu faria essa analogia com o que eu disse sobre a musculação. E aí uma pergunta, por exemplo, depois que a gente contemplou, eu comecei a contemplar esse objeto, tá? E aí automaticamente consegui, não sei nem por quanto tempo, mas os pensamentos começaram a vir novamente. Eu devo parar e mudar o objeto? Ou eu devo parar, já meditei, já foi mais ou menos um primeiro exercício, digamos assim? Você deve encontrar o seu objeto ou, né, nós não temos só a forma do objeto, você também pode fazer através do som a sua concentração. Tem gente que tem mais facilidade. Então você deve, durante um ano, por exemplo, fazer lá os seus exercícios e encontrar ou um objeto ou um som que você tenha mais afinidade. E daí por diante, depois que você encontrá-lo, sempre no mesmo. Isso é muito facilita. É o facilitador para que você possa conquistar essa amplitude de consciência, que é a superconsciência no plano intuicional. Doutor, a meditação, o nosso cérebro vai envelhecer, certo? Ele envelhece também, né? A meditação preserva? Sim, a meditação, né, ela, por aumentar a conexão entre as partes funcionantes do cérebro e melhorar, né, a nossa saúde em geral, ela faz sim com que o cérebro diminua o ritmo de envelhecimento dele, porém ele continua envelhecendo, que é uma coisa natural da vida. Mas sim, você melhora a saúde cerebral. Que maravilha! Vamos conversar com o Brasil. Gente, olha, eu vou entrar nessa. Emanuele Carvalho, de Batatais, São Paulo. Um beijo, minha princesa. Um ótimo final de semana pra você, tá? Ela diz aqui, ó. Oi, Cissa, como vai? Tudo certo aqui? Sabe de uma coisa? Eu morro de medo de avião. Aí eu vou falar também que eu também não gosto muito desse trem, não, mas a gente tem que ir. Mas acabo viajando bastante a trabalho. A meditação pode me ajudar a melhorar isso? E aí? É a nossa querida Emanuele. Eu diria que se você fizer uma técnica chamada Yoga Nidra, que é uma técnica de descontração, nela você pode trabalhar o teu corpo emocional, porque isso é emocional, né? A gente tem essa relação, estudos que dizem, por exemplo, que a meditação, você trabalhar o teu cérebro, pode diminuir síndrome do pânico, fobias, compulsões? Sim, os estudos são bem contundentes nesse aspecto. Você diminui muito o desenvolvimento de ansiedade, depressão, pânico, né? Até porque você começa a ter pensamentos de uma forma mais adequada. E muitas vezes essas doenças citadas, elas se desenvolvem através de pequenos gatilhos de ansiedade, de medo, de raiva. E esses gatilhos, eles incitam uma enxurrada de outras sensações e pensamentos que fazem com que essa situação vire um ciclo vicioso, fazendo com que o paciente acabe desenvolvendo um quadro de depressão. Então, muitas vezes, todas essas técnicas de meditação, as contemplações, né, conforme a doutora comentou, as meditações vinculadas ao yoga, conforme a Adriana falou, e outros tipos, conseguem cortar esse ciclo, fazendo com que a pessoa comece a desenvolver uma forma de pensar mais harmônica, diminuindo a chance de desenvolver todas essas doenças e muitas vezes fobias, né? Isso do avião, é óbvio, no caso dela não chega a ser uma fobia, é um medo. Medo, né? Mas existem pessoas que têm fobias graves, não conseguem entrar num avião, não conseguem ficar em lugares fechados. E isso, conforme muito bem colocado pela Adriana, é totalmente emocional. Para que eu perceba aqui que a gente está conversando, enfim, se o mundo começar a praticar a meditação, as coisas vão ficar bem melhor por aqui, né? Sim. Porque, oi, gente, só benefício, tá? Deixa eu dar um oi pra galera aqui do nosso Mais Saudável Oficial. Beijo pra todo mundo, tá bom, meus amores? Aí aqui a gente tem a Sandra falando maravilhosa, beijo a toda a equipe, show. Obrigada, Sandrinha, meu amor. Tem também a chefe, a Lê, da Fitme também. Diz aí a Adriana Hassan, sensacional, tá mandando um beijo pra você. Tem a Márcia também. Oi, Cissa, pra mim meditar é ouvir o silêncio dentro de mim, mesmo com os barulhos que estão ao meu redor. Adoro o seu programa.
Isso que ela falou é bem legal, né? Depois a gente pode comentar. E a Dai também tá falando saudades do programa. Saudades não, vem junto com a gente, tá bom? Se você não tá vendo através da televisão, vai lá no aplicativo rs21.com.br. Ó, eu vou e volto voando. Você aí, ó, me espera.